É isso aí, rapaziada. Se tem uma coisa que o seu Duílio fez de bom pelo Corinthians, foi ter dado aquele golpe monstro no Zenit em 2022 pra trazer o Yuri Alberto. Mandou do Queiroz, mandou o Robert Renan, mandou Mantuan, mandou a porra, todos os bagres que hoje em dia joga no esporte aí, pra trazer o Yuri Alberto aí, pra fazer a compra do Yuri Alberto em definitivo, pelo negociação com o Zenit lá, né? Então é isso, rapaziada. Acabou agora há pouco em Itaquera, Corinthians 1, prantos, viúvas do Pelé 0. Corinthians aí que tá com todos aqueles desfalques, né? Hoje o Dorival mais uma vez inventou a sua formação maluca aí, estreou um novo lateral direito, que é o senhor Félix Torres, que apesar de toda a preocupação da fiel torcida, não conseguiu cagar durante o jogo. Jogou de lateral direito ali, eu acho que foi uma atitude do Dorival totalmente aleatória, mas conseguimos a vitória. Eu acho que nesse momento, com todos esses desfalques, com toda essa treta que tá acontecendo, não existe coisa menos importante que os 3 pontos na conta, então a gente segue aí com os 3 pontos. E o Yuri Alberto, mais uma vez, metendo o golaço no Santos, porque se tem uma coisa que nunca vai deixar de falhar no mundo do futebol, e principalmente aqui no futebol brasileiro, é a lei do ex. E mais uma vez o Yuri Alberto brocou 2 vezes, e o Corinthians em Itaquera nos últimos jogos tá acontecendo assim, né? A gente tem que fazer 2 pra valer 1. E foi o que aconteceu hoje, né? O Yuri Alberto conseguiu fazer 2 gols ali. O segundo foi um golaço. Mas infelizmente o VAR, com toda essa putaria aí de não pode contato, né? Porque pros caras o futebol tem que ser igual ao vôlei, não pode ter contato. Mas enfim, o Yuri Alberto fez 2 gols ali, né? No segundo tempo, porque o primeiro tempo foi bem abaixo, assim, não tem nem muito o que comentar. O Corinthians, assim, acho que teve mais sorte que juízo, porque pelo que estavam falando, que assim, tinha saído na internet antes, falaram que o Corinthians ia entrar com 3 zagueiros e tal, que ia ter acho que o Carrilho e Angeleri lá pelas alas, mas não foi isso que aconteceu. Literalmente, o Félix Torres entrou como lateral direito, e a gente vê o nível dos nossos laterais direito, né? Tá bem naquela época que o Fagner tava aqui. Se o Fagner não podia jogar, a gente tinha que aguentar Michel Macedo, Léo Maná, esses merdas aí. E o Léo Maná, mais uma vez, se provando que ele consegue ser o pior de todos. Porque o Félix Torres faz todas as cagadas. Mano, ele só caga literalmente todas as partidas. Ele conseguiu desempenhar um papel minimamente decente de lateral direito. Alguma coisa errada com o Léo Maná tem. Não é possível que nem em treino ele consiga desempenhar e falar assim, porra, não, esse cara aqui, ele tem a oportunidade de ser titular. Não é possível. Mas enfim, Corinthians vence, um jogo bem abaixo, principalmente no primeiro tempo. As principais chances no primeiro tempo foram do Santos. Teve uma com o Zé Ivaldo lá, que ele cabeceou. Aí teve uma outra também com... Ai, cara, como que é o nome do maninho lá? O Lézer, sei lá, aquele argentino lá que jogava no Estudiantes, enfim. De resto, o Yuri Alberto totalmente isolado, porque não sei o que aconteceu hoje, que ele inventou de entrar com uns 200 volantes, né? Tava o Martínez, Carrilho, Bidon e o Coronado na frente lá, mas não conseguia criar nada, o time muito espaçado, principalmente o Yuri Alberto. Acho que desde quando o Yuri Alberto veio pro Corinthians, eu nunca tinha visto um jogo dele tão isolado como ele tava. Um tempo atrás, a bola até chegava nele, só que naquela época ele tava mal pra caramba. Só que ele... Acho que é mais a falta de confiança, mas assim, questão de jogar isolado, hoje foi assim, surpreendeu. Eu espero que, assim, o Dorival, se ele for querer realmente mudar totalmente o plano de jogo dele ali, né, toda a estrutura que o Ramon Dias tinha deixado de base, precisa trabalhar melhor, precisa ajustar principalmente o posicionamento ali dos atacantes junto com o meio campo ali, porque não tem como. Assim, com todo respeito ao Santos, tá? Mas era obrigação hoje, assim, golear o Santos. Assim como era pra ter sido obrigação ter goleado o Mirassol na rodada passada, que a gente acabou perdendo de virada, que o time foi lamentavelmente horrível. Mas o Santos... é um time que não dá medo nenhum. Nenhum time, assim, mano. É o pior. Acho que é o pior time do Brasileirão. Se os caras não caírem esse ano, é por pura sorte. Mas eu não tô nem aí.
que eles mereçam o pior, né? Mas acho que era isso, mano. Acho que do jogo não tem muito o que falar, não. Se for a gente ficar analisando muita coisa aí, eu já tô vendo gente até falando do Dorival, pedindo a cabeça dele com 4, 5 jogos, não faz sentido nenhum. Isso é coisa de maluco. E é o que eu sempre falo. Acho que agora, principalmente nesse começo de temporada, temporada não, né? Começo de trabalho, porra, vamos deixar o cara trabalhar, vamos deixar o cara testar o que ele tem que testar, ver o que ele pode fazer. Acho que assim, o Corinthians fica muito preso nesse esquema de jogar com o meio campo muito preenchido, principalmente com volantes, porque o Corinthians, querendo ou não, tem jogadores que estão ali, né, que são da pegada, que vão brigar, assim, consegue fazer um jogo mais físico. Mas vai ter uma hora que vai precisar de um ponta vagabundo lá que vai dar uma arrancada e vai conseguir fazer alguma coisa, entendeu? Porque não dá. Hoje a gente teve muitos lances que o Corinthians recebia essa bola, né, lá no goleiro, ali tocava a bola entre os zagueiros ali e tentava ficar jogando lançada. Só que o Yuri Alberto sozinho ele não dá conta, mano. Ele gosta é o tipo de bola que ele vai gostar, que ele gosta de receber. É a bola correndo na frente. Só que ele não vai ganhar todas, mano. E ele não é aquele cara que é aquele atacante que é físico, que vai estar toda hora brigando com o zagueiro. Não vai. O Yuri Alberto não é. A bola tem que dar no pé dele, assim, pra ele cortar o cara, bater e fazer o gol. Porque se fica nessa de ficar jogando a bola pra ele no alto ou rasteira, ele ficar brigando com o zagueiro toda hora, ele vai perder, mano. Ele sempre vai perder. Eu já cansei de falar isso aí. E não é fácil perceber. Só que falta jogadores de velocidade. Não tem por que ele entrar com o Maicon. Não tem por que ele inventar de colocar o Romero. Porque, rapaziada, não dá, mano. Em 2025, a gente tem Maicon e Romero no time, mano. O Maicon, o que o Maicon agrega, mano? Eu queria entender. Porque ele não marca, ele só toca a bola pra trás, ele não faz gol, ele não chega colocando o pé na área. Ele vai ficar vivendo daqueles 2 gols contra o Boca até quando, mano? Até quando a gente vai ter que ficar renovando o empréstimo com ele? Bota ele dentro da mala e manda ele de volta pra Ucrânia lá e não volte nunca mais, mano. Porque o cara não agrega em nada. É lamentável ter esse tipo de jogador. E outra coisa que a gente precisa analisar também é demorar pra mexer. Achei que hoje o Dorival demorou pra mexer e mexeu errado. Assim que ele faz o gol, não tem por que você colocar o Ranieri. Não tem por que de colocar o Ranieri. Poderia ter tirado um volante ali, o Martins ou o Bidon, que não tava... O time tava bem fraco ali naquele setor. Colocava mais um atacante. Avança o time, pressiona os caras. O Santos, ele até certo ponto, no primeiro tempo, tava confortável. Tava fazendo um jogo de boa. Só que depois do segundo tempo, não conseguiu criar. Teve uma chance ou outra ali, mas nada de... super perigo pro... Então, nesses momentos, parar pra analisar e falar assim, porra... a gente tem o herói da Copinha de 2024 no banco, mano. Por que o moleque não joga? Por que ele não tem uma chance? Coloca no... Começa a dar ritmo pro moleque jogar. Porque às vezes o jogo, ainda mais o jogo de hoje, que tava muito pegado, um jogo muito de meio campo ali, que tinha pouca criação, tava mais pegado assim, mais briga. É a chance de você botar um moleque desse assim, às vezes o moleque precisa de um jogo. E coloca e tenta alguma coisa, um contra-ataque, ou um drible, uma jogada individual. É assim que a gente vai descobrir quem é bom e realmente quem não é, entendeu? Só que aí não, o Corinthians sempre é os mesmos ciclos todos os jogos. Sai o Carrilho, aí entra o Romero, aí é o Romero e sempre o Romero, não, vamos colocar o Romero porque o Romero é o salvador da pátria. Ele é tão bom, ele é tão médio, ele faz uma sequência tão boa, uma consistência tão boa, que o Yuri Alberto hoje, com a metade dos jogos que ele tem pelo Corinthians, conseguiu ultrapassar ele na artilharia da arena. Não valeu, mas tudo bem, mas ultrapassou. Você vê o nível do cara. Só que tem muita gente aí, tem muito portal, tem muita influência. Não, Romero é ídolo. Romero, ele é o pica. Não, é Romero mais 11. Romero mais 11 é o caralho, mano. O cara tem que ir embora. Rescinde o contrato, assim. Ninguém aguenta mais ver a cara desse paraguaio do caralho. Mas enfim.
Eu acho que o jogo era isso, mano. Não tem mais muito o que falar. O jogo foi bem abaixo, bem sonolento, principalmente no primeiro tempo. O Corinthians aí vence, por enquanto, provisoriamente, está aí na 8ª colocação. Eu acho que deve dormir aí nesse final de rodada, né? Acho que amanhã deve ter jogo ainda. O Bahia ganhou hoje, mas no mesmo horário também, contra o Vitória, né? A gente tava na frente dos caras, mas eles acabaram ganhando aí. O Fluminense também empatou 1-1 com, acho que, o Juventude, né? Lá em Caxias. E é isso. A gente joga agora... Nem sei, né, mano? Vamos ver aqui. Próximo jogo. Partidas, vamos ver. Santos, a gente pega dia 21. Quarta-feira, Corinthians e Novo Horizontino em Itaquera pela volta da 3ª fase da Copa do Brasil. E depois, no próximo final de semana, no dia 24, 9 horas da noite, no sábado, a gente enfrenta o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte pela 10ª rodada do Brasileirão, certo? Então é isso, manos. Deixa o likezão pra fortalecer o trampo. Se inscreve no canal aí, comenta aí o que vocês acharam do jogo. Eu vou ficando por aqui, obrigado pela audiência, pela paciência, forte abraço, tamo junto, é nóis e vai Corinthians.